Boa noite a todos. Boa noite, professor Arivaldo, professora Luísio. Boa noite, Maurício, mais uma vez. Boa noite, Verônica. Vamos aqui dar início a mais uma aula, especificamente sobre o projeto de extensão que será aplicado no Rio Santo Antônio esse semestre. E hoje a gente vai contar com a apresentação do Maurício Venturelli. Ele é arquiteto urbanista, formado aqui pelo módulo também. Ele é engenheiro de segurança do trabalho e hoje ele atua como coordenador de programas habitacionais na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, perdão. Maurício, boa noite, te deixo à vontade, se quiser apresentar-se. E fique à vontade. Boa noite, Verônica, também. Boa noite mais uma vez. Eu, como a Verônica já me apresentou, sou o Maurício Venturelli. Eu sou formado, primeiramente, em turismo, né? Vim depois me formar aí no módulo em arquitetura e urbanismo, e sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Hoje atuo como chefe do departamento de habitação do município de Caraguatatuba, né? E atuo há 20 anos nessa área. Já atuei na Prefeitura de São Paulo, também como coordenei um projeto de habitação de interesse social em São Paulo, que foi um projeto bastante polêmico na época, né? O projeto Singapura. Vocês estão me escutando bem? Todos me escutam? Sim, tá ótimo. Ok, então vamos lá. E o que eu trago hoje aqui, fico bastante feliz com o convite mais uma vez, né? Voltar à sala, uma sala de aula do módulo sempre me traz muita alegria, sempre o convite é muito bem-vindo, fico bastante feliz. Muitos de vocês eu já conheço, né? Trabalho com alguns também, fico bastante feliz com o convite. Vamos lá. O que eu trago aqui, gente, eu gostaria de fazer um modelo de apresentação. Eu não queria bem apresentar, eu queria que todos participassem, eu queria uma roda de conversa, tá? Eu fiz um roteirinho, obviamente voltado para aquilo que eu trabalho, né? Eu vou falar, dar mais ênfase à questão da habitação de interesse social e ocupações irregulares, né? Lembrando que as ocupações irregulares, elas afetam diretamente os rios urbanos, né? Talvez sejam o maior problema que nós enfrentamos na preservação dos rios urbanos, né? E eu vou dar enfoque a isso, que é onde eu trabalho há 20 anos. Mas eu gostaria muito que vocês participassem, fossem participando e a gente fosse trocando ideia, é bastante gostosa essa troca de energia, né? E essa participação de todos aí, tá? Então, precisou para pergunta, a gente tenta responder da melhor forma possível, né? Lembrando que eu estou aqui para subsidiar vocês para esse trabalho, né? O que eu estou trazendo hoje para vocês são informações que eu acho pertinente para que vocês utilizem no trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. O artigo 225 da Constituição Brasileira, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, percebam que a nossa obrigação ela vai muito além da nossa existência, né? A questão da preservação, o que nós vivenciamos hoje, ele tem que ser preservado para que outras gerações vivenciem da mesma forma que a gente. Então, fica o artigo 225 para uma reflexão de vocês, para que vocês notem que o tamanho da nossa responsabilidade como seres humanos, né, e como arquitetos, né, que somos hoje, né, e vocês, futuros arquitetos aí, que vão estar trabalhando em prol da sociedade, né, do social, inclusive, né. Então, vamos lá, gente. Percebam que a água ela é uma preocupação mundial hoje, né? Nós temos os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU,
em que 2 objetivos diretamente são ligados à água, o objetivo 6 e o 14, e tantos outros que indiretamente estão ligados também à preservação da água e do meio ambiente, tá? Esses 17 objetivos, eles nasceram da Conferência das Nações Unidas, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, e que tinha como objetivo produzir um conjunto de objetivos que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que o mundo enfrenta. Tá? Essa é uma preocupação mundial, e esses 17 ODS, eles são quase que uma obrigação para que o poder público possa traçar as suas metas. E aí eu vou até para ilustrar e mudar um pouco aí a questão, né? Eu vou trazer para vocês algumas curiosidades que eu achei bastante interessante ao começar a fazer a pesquisa para que eu pudesse alimentar esse trabalho. E eu trago algumas curiosidades que eu realmente me surpreenderam até, né? Você sabia que São Paulo foi fundada no alto de uma colina entre 3 rios, o Tietê, o Anhangabaú e o Tamanduateí, e ganhou o nome de Vila de São Paulo de Piratininga devido à abundância de peixes? Pira é peixe em Tupi-Guarani. Veja que legal, gente, essa informação, né? Nós hoje olhamos São Paulo, aquela selva de pedra, mal imaginamos que um dia ele já foi tão rico, né, nessa questão tão rico na questão da água, né? Nós passamos agora recentemente aí uma crise hídrica, né? São Paulo foi uma das cidades que mais sofreu com relação a isso, e veja a abundância de água que existia há pouco tempo atrás, né? Então é bem interessante essa curiosidade. E aí embaixo eu trago uma outra, que a capital paulista tem entre 300 e 500 rios concretados embaixo de casas, edifícios e ruas. São impressionantes 3 mil quilômetros de curso d'água escondidos. Veja só, gente, né? É uma informação bastante interessante. E por incrível que pareça, hoje estão, muitas comunidades lá estão brigando para que esses rios voltem à condição natural deles, né? Inclusive agora, ali na Vila Madalena, parte do Rio das Corujas, ele foi descoberto, e voltou à superfície a pedido da própria população ali local, né? Mais 2 curiosidades, né? Para que vocês vejam que a problemática com relação aos rios urbanos, ela já é bastante antiga, né? Em 1388, o parlamento inglês votou a primeira lei nacional antipoluição do mundo. Essa lei dizia que não se deve lançar imundície nenhuma nos rios e ruas, devendo os detritos serem lançados fora da cidade. Vejam só, gente, isso já em 1388, né? E 300 anos antes de Cristo, Roma já tinha problemas com o abastecimento de água devido à poluição dos rios, né? Então fica essa reflexão para a gente aí, para que, lembrando mais uma vez que Caraguatatuba é uma cidade hoje abastecida por rios, né? Nós recentemente passamos a crise hídrica e Caraguatatuba não teve maiores problemas em função do tipo de abastecimento que ela recebe hoje, né? Então vejam a importância do trabalho de vocês hoje, né? E os trabalhos futuros nossos como urbanistas, principalmente, né? Vamos lá, gente. Aí eu entro nessa questão do crescimento populacional, que certamente é um dos maiores problemas que nós temos com relação àquilo que afeta os rios urbanos, né? 86% da população brasileira reside em área urbana. Esse dado é bastante surpreendente, né? É muita gente vivendo apinhado aí, a gente vê uma foto aí de São Paulo, é realmente isso que acontece, né? A ocupação acontece de forma rápida e desordenada, e, obviamente, não tendo um ordenamento correto, isso vai acarretar sérios problemas, não só com relação aos rios, mas com relação a outros fatores também. Gente, tudo bem até agora? Ninguém quer perguntar nada, ninguém quer trocar ideia? Acredito que, por enquanto, tudo certo, Maurício. Tranquilo? Então, vamos embora. Então, tá jóia. O Brasil tem hoje 7,78 milhões
de moradias, de deficiência em moradias, né? Então, mesmo com grandes programas habitacionais que foram implantados no país nos últimos anos, a gente continua com um déficit habitacional bastante grande, e isso só aumenta, gente. Para vocês terem uma ideia, de 2007 a 2017, ele teve um aumento de 7% ao ano. E eu vou mais longe. A cidade de Caraguatatuba teve um crescimento além da média nacional, né? E essa deficiência aumentou mesmo com a entrega de mais de 2.000 unidades que nós tivemos de programas habitacionais, né, de unidades de habitação de interesse social, nesses últimos 10 anos. Então, a problemática é bastante intensa, né, e isso, certamente, ela vai levar à informalidade, né, a construção de loteamentos irregulares, e toda essa problemática de ocupações irregulares em que o município, o Brasil todo passa hoje, vivencia nesse momento. Aqui é um outro dado que me chamou bastante atenção, né? De 30% a 50% das famílias brasileiras moram em situação irregular. Isso não necessariamente em favelas, né? Mas a gente imaginar que de cada 2 famílias, praticamente, uma reside de forma irregular, esse dado é bastante alarmante, né? Então, a irregularidade, ela gera um problema, que é a falta de acesso aos serviços públicos. E isso quer dizer que a pessoa na informalidade, muitas vezes, ela não tem acesso à água tratada, ela não tem acesso a esgoto, e isso é um fator bastante preocupante para o país, principalmente para os nossos cursos d'água, né? Essa foto que vocês veem aí embaixo, logo que entrei na Prefeitura de São Paulo, na época eu trabalhava, foi uma das primeiras vistorias que eu fiz em favela, eu trabalhei no projeto Singapura, e uma das primeiras favelas que eu estive foi a favela da Funerária, que é uma favela na zona norte de São Paulo. E a favela da Funerária era exatamente isso aí, né? As casas todas em palafita, e foi uma coisa que me chocou bastante. E sim, o aumento populacional de Caraguatatuba foi extremamente alto nos últimos anos. Então, voltando, gente, eu tive acesso a isso, foi uma coisa que me impressionou muito na época, né? Nós fomos para fazer a remoção dessas famílias. Na ocasião em que eu estive lá, eu tive acesso a uma família que havia acabado de perder uma criança. A criança foi carregada da cozinha dessa casa que estava sob palafitas, né? Ela foi carregada, e isso foi uma coisa que me chocou bastante. É uma foto que a gente olhando, acha que isso só acontece lá no Amazonas, né? Isso aqui está aqui do nosso lado, gente, São Paulo, tá? Cidade de São Paulo. Essa situação acontecia até uns anos atrás, hoje faz algum tempo que eu não adentro as favelas lá da cidade de São Paulo, mas isso recentemente acontecia em uma favela da Zona Norte de São Paulo, tá bom? E vou falar mais para vocês, gente, a dificuldade que nós tivemos nessa remoção foi imensa, tá? Porque as famílias, elas se instalam, elas não têm o hábito da formalidade, vamos dizer assim, né, de ter que pagar impostos, de ter que pagar água, pagar luz, e elas muitas vezes não aceitam a remoção. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande na remoção dessas famílias, por muitas vezes. Então, isso aqui, gente, é o Manancial de São Paulo, tá? A represa Guarapiranga. Vejam só essa foto, é um absurdo, né? Imaginar que o maior manancial de São Paulo é tomado por ocupações irregulares, né? Eu, mais uma vez, tive a oportunidade de participar de um estudo aí na represa Guarapiranga, numa ocasião em que nós estávamos também trabalhando a possibilidade de remoção dessas famílias, e chegou-se à conclusão que a remoção das famílias geraria um problema ambiental maior do que mantê-las ali, levando infraestrutura urbana para eles, né? Mas é uma foto bastante impressionante, né? Você imaginar que o maior reservatório de água de São Paulo é tomado
por ocupações irregulares. É um absurdo. Então, vejam mais uma vez, aí, acho que vocês conseguem notar, a importância da preservação dos rios urbanos, né? É bem interessante essa imagem. Na ocasião, nós trabalhamos a possibilidade de remoção, essa possibilidade de remoção foi descartada, até pelo número de ocupações irregulares que esse local dispunha, né? Então, nós fizemos um trabalho bastante interessante com as crianças, né? Nós trabalhamos, fizemos um trabalho educativo com as crianças, em que nós transformamos as crianças em guardas da represa. Então, foi bastante interessante esse trabalho, deu muito resultado, né? Nós fizemos ministramos várias palestras com essas crianças, trouxemos a eles o uniforme de guarda da represa, o bonezinho, uma camiseta, e fizemos com que ele levasse a informação para o pai, quando ele percebesse que o pai estava cometendo um crime ambiental. Foi muito interessante o resultado, foi bastante polêmico na época, né? Mas realmente foi bastante. Gente, crescimento populacional de Caraguatatuba. Vejam só que interessante. Em 1910, Caraguatatuba tinha 3.562 habitantes, ou seja, praticamente não havia ocupação urbana nessa data. 40 anos depois, nós temos um crescimento habitacional, um crescimento de habitantes de mais que o dobro, né? O dobro, exatamente o dobro, né? E já aparecem 1.011 habitantes desses 7.042 em zona urbana. Em 2010, nós damos um salto para praticamente 96 mil habitantes, né? E de 2010 para frente, o crescimento foi absurdamente grande, a partir do momento que nós trouxemos nós tivemos toda essa questão das obras acontecendo aqui no entorno, né? Nós sentimos muito isso lá na habitação, pelo número de inscrições para habitação de interesse social, ele praticamente dobrou nesse período, foi um crescimento muito... O Ramon realmente, Ramon, nem me fale, o Ramon fazia o NIS desse pessoal lá, a gente deixava o Ramon louco, né? E que o NIS ele é o número de identificação social, ele é um item obrigatório para participação em qualquer... na verdade, qualquer benefício do governo, obrigatoriamente ele tem que possuir o NIS, né? E o Ramon é um dos responsáveis, isso, exatamente, por programas sociais. O Ramon é um dos responsáveis pela confecção do NIS, então a gente deixava o Ramon, acho que o Ramon ficou careca por causa da gente lá. E aí um outro dado interessante, tem minha parcela, Ramon, realmente tem minha parcela. A gente brigava bastante. Entre 2018 e 2019, Caraguatatuba foi a cidade que mais cresceu na região e foi um dos maiores crescimentos do Brasil. Tá? Nós chegamos até o momento em que o crescimento populacional chegou a 4,55% ao ano. É um crescimento muito além da média nacional, que não chega a 3%. Tá? Então, a gente sofre esse reflexo em tudo, né, gente? A gente está vendo aí a questão, hoje, não só habitacional, mas a questão dos hospitais, enfim, de outros itens, aí, escolas, né, o próprio transporte público, a nossa própria malha urbana hoje, né, é notória que já em alguns momentos a gente já passa a ter momentos de rush, né, coisa que nós não tínhamos há uns anos atrás, né, e nos programas sociais, acho que o Ramon é testemunha disso, a procura por programas sociais, ela cresceu muito nesses últimos anos, né, então esse crescimento afetou a cidade diretamente e somos nós os responsáveis, nós, arquitetos e urbanistas, aí, os responsáveis pelas soluções daqui para frente. Aqui eu achei muito interessante esse documento, gente, eu acabei achando esse documento na internet. Obviamente que o turismo foi
foi um grande impulsionador, né, desse crescimento urbano. Na década de 80, 70, 80, nós tivemos um crescimento populacional bastante grande em função do turismo, né? Até tem um dado interessante, que hoje nós temos na cidade 50% das casas hoje nossas aqui, né, das habitações aqui de Caraguatatuba, praticamente 50% são desocupadas o ano inteiro, né? São casas de ocupação temporária, né, de turistas. É um dado bastante interessante, você imaginar que metade da cidade passa fechada o dia inteiro, né, o ano inteiro, desculpa, né, e nós com uma carência habitacional imensa, né. Hoje eu tenho na habitação por volta de 4 mil inscritos, 4 mil famílias, tá? Deixar bem claro isso, 4 mil famílias inscritas em programas habitacionais. Uma vez que é até interessante, porque nós tivemos um crescimento tão absurdo, que a coisa de 10 anos atrás, nós tínhamos por volta de 3.700 famílias inscritas em programas habitacionais. Nós entregamos 2 mil casas nesse período, né? E continuamos com 4 mil famílias hoje necessitando de uma unidade de habitação de interesse social. Então, veja que absurdo, né? Eu falo que é quase que enxugar gelo, né? Você produz casa, você entrega, nós temos o CDHU, hoje o federal, o Casa Verde e Amarela, né, que vem em substituição do Minha Casa Minha Vida, né? E mesmo assim a gente não consegue suprir essa deficiência. Gente, só voltando aqui, eu acabei me empolgando aqui, não falei sobre o documento. Esse documento, para vocês, na verdade, foi um panfleto publicitário que foi feito em 1951, quando foi loteada a prainha, né? Então, vejam só, gente, que interessante esse documento, né? Eu não sei se há possibilidade de ampliação dele, Verônica. Não sei se é possível, eu não estou conseguindo, né? Mas assim, ele diz que é o bairro modelo que surge na deliciosa prainha. Eu não consigo ler o resto aqui, mas é bem interessante os dizeres. Depois até passo para vocês. Eu achei bem interessante esse panfleto. Maurício, os alunos conseguem dar zoom. Eu acredito que o zoom só aplica no particular, ele não aplica para visualização geral. Ah, tá. Então, se eles puderem dar zoom, é bem, bem legal. Teve uma pergunta agora, eu não consegui ver. Será que a pessoa pode colocar novamente a pergunta? Como é que eu vejo aqui a pergunta? Se você quiser, eu posso ler para você. Eu acredito que foi a da Natália. Ela pergunta como conciliar a especulação imobiliária com a habitação social. Será que tem como? Porque as construções aqui em Ubatuba, pelo menos, não param. Mas ainda assim temos um déficit habitacional enorme. O que eu vejo é o seguinte, a gente hoje é uma região que cresce demais, né? A gente passa por um período de obras aí de 10 anos praticamente de obras ininterruptas, né? E em que aguçou o interesse de muita gente, né? Enquanto o país enfrentava uma crise imensa, a região oferecia emprego, né? Então, essas pessoas vieram para cá e acabaram se estabelecendo aqui de uma forma. Essas pessoas foram sendo acabaram, muitas obras acabaram, né? A exemplo, a base de gás, por exemplo, né? Ela veio, empregou um número de pessoas bastante grande na época. Hoje, ela tem um número muito reduzido em relação àquilo que aconteceu num primeiro momento. E essas pessoas estão aqui, muitas delas aqui, né? Então, eu acho bastante difícil. E o turismo a todo vapor, né, gente? A gente passa hoje por uma pandemia aí, que ninguém pode viajar, né? Então, as pessoas estão realmente buscando alternativas próximas à residência, né? O local que ele habita, geralmente habita, né? Então, eu não vejo como, né? Eu acho que a gente meio que enxuga gelo hoje, né? As ocupações irregulares, elas não param de acontecer, a gente não dá conta de conter isso, né? E eu vou mostrar até um exemplo para vocês mais para frente, de uma área em que nós já fizemos a remoção por diversas vezes. Você remove essa área invadida. Então, eu digo que o nosso trabalho é incansável no sentido de
de tentar conter esse tipo de coisa, mas realmente é bastante difícil. Alta tensão, realmente, amor, ali é um espaço que nós já, por quantas vezes a gente já participou ali, inclusive da reintegração de posse daquela área, né? Enfim, gente, é realmente bastante difícil. Eu não vejo, nesse momento, solução favorável no sentido da gente ter um equilíbrio com relação a isso, tá? Vamos lá, esse aqui é um dado do Litoral Sustentável, gente, para vocês terem ideia com relação ao crescimento da mancha urbana de Caraguatatuba. Infelizmente, esse dado vai até 2011 somente, né? E de 2011 a 2021 esse crescimento foi exorbitante, mas vejam só vocês, né? Na década de 80, ali entre 79 e 80, observem o que era a mancha urbana de Caraguatatuba e como ela foi crescendo, né? Até 2011, absurdamente, né? Aqui foi o que eu estava comentando há pouco, né? Nós entregamos 3 grandes empreendimentos aqui em Caraguatatuba, o Caraguá 1, que é ali próximo ao Pegorelli, o Caraguá 2 no Travessão, e o condomínio residencial Getuba. O Caraguá 2, 730 casas, e mais 500 no Getuba. Então, percebam o volume de moradias que foi entregue. Talvez a gente, proporcionalmente, tenha sido uma das cidades que mais entregou unidades habitacionais, levando em consideração a nossa população, né? E o nosso déficit habitacional, ele continua. O déficit habitacional nosso praticamente, na verdade, ele está maior do que 10 anos atrás. Então, percebam que a questão vai muito além da construção de casas, né? Essa necessidade vai muito além. São políticas sociais que devem ser estabelecidas de uma forma mais sólida para que essa necessidade não seja efetiva do jeito que ela está sendo hoje. Só que, gente, essas casas, obviamente, já foram removidas, né? Mas são casas instaladas nas áreas de risco de Caraguatatuba. Observem vocês que essas casas, elas não têm, hoje, elas não são servidas por água tratada, elas não são servidas por esgoto, né? E vejam a fragilidade em que elas são instaladas, né? Observem a fragilidade disso, né? Por que eu trago isso para vocês? Gente, isso afeta diretamente os rios urbanos. Esse esgoto, ele corre a céu aberto o tempo inteiro, gente, né? Então, observem a situação dessas moradias. E essas famílias, essas 4 em específico, foram removidas para programas habitacionais, mas essa é a condição que nós encontramos quando identificamos a ocupação. Aqui foi o que o Ramon falou há pouco, é uma área do Estado, na verdade. Essas famílias também já foram removidas em 2012, e hoje nós temos no local uma nova favela, né? Observem também a fragilidade dessas casas, né? Esse local é um local em que o esgoto corre a céu aberto o tempo inteiro. Nós tivemos recentemente lá fazendo um novo cadastramento dessa área, e, assim, gente, é de impressionar realmente, né? E acredito que muitos de vocês não tenham nem conhecimento que isso acontece na cidade de vocês, tá? Isso aqui acontece aqui em Caraguatatuba, gente, né? Então, observem quem vem de... Não, na verdade, assim, o déficit habitacional que a gente leva em consideração são famílias residentes em Caraguatatuba há mais de 5 anos, tá? Só famílias com mais de 5 anos, ela tem, por um decreto municipal, direito a uma moradia de interesse social no município. Isso é instituído até para que a pessoa não venha de São Paulo, não venha de São José dos Campos, buscar uma moradia de praia, né? Eu quero uma moradia de veraneio, né? Então, para que a gente impeça esse tipo de procura no município, a gente institui esses quesitos no sentido de evitar esse tipo de procura aí. O tempo, ele é comprovado através de matrícula na escola de filhos, né? Isso a gente busca junto à Secretaria de Educação, ou junto à Secretaria de Saúde, pelo tempo em que ele utiliza o posto de saúde, o SUS, né, aqui na cidade. Aqui mais algumas casas, gente, para vocês observarem. Essa moradia de interesse social são pagas? Bom, elas são pagas sim, né?
Anteriormente, no programa Minha Casa Minha Vida, essas moradias eram subsidiadas na faixa 1, que é a faixa que nós atendemos, que eram famílias que tinham renda familiar de até R$ 1.800, elas eram subsidiadas em 90% pelo governo federal e 10% elas pagavam. Né? Então, essas 1.970 unidades que foram entregues aqui, se não me engano é isso, eu não fiz o cálculo errado aí, elas foram todas subsidiadas dessa maneira. Assim, no meu ponto de vista técnico, né, eu vejo um grande problema nessa forma em que foi feito isso, né, elas foram subsidiadas pelo FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, e a maneira que elas foram, que isso foi feito, não fechou a conta, né, gente? Você imagina, o governo, ele subsidia, ele paga 90% da moradia, e o proprietário 10%. A conta não fechou, o FAR quebrou, obviamente, né? E hoje a gente tem sérios problemas aí com relação a essa questão habitacional em função dessa quebra realmente do FAR aí. O FAR hoje não tem como subsidiar novas ocupações, e nem quando há retomada de uma unidade por uso indevido, eles conseguem fazer a reforma, para vocês terem ideia de a que ponto chegou o FAR hoje no Brasil. Imagina, disponha. Gente, vocês forem tendo dúvidas, vão perguntando, eu estou aqui para isso, tá? Eu estou aqui para subsidiar vocês aí no que for necessário para o trabalho de vocês, ok? Hoje a participação de quem recebe é 100%. Eu não entendi a sua pergunta, você pode refazer, por favor? O uso indevido, quando eles... O FAR significa Fundo de Arrendamento Residencial. Uso indevido, quando é assinado o contrato com a Caixa Econômica, o contrato de financiamento, essa pessoa, por 10 anos, ela não pode vender a unidade, ela não pode alugar a unidade, ela não pode emprestar essa unidade, né? Então, quando se detecta um problema desse tipo, a Prefeitura encaminha para a Caixa Econômica Federal a irregularidade, e essa casa, ela passa por um processo de reintegração de posse. Então, eu vou só concluir e já respondo a sua pergunta. Essa unidade vai passar por um processo de reintegração de posse. Obviamente que existe toda uma questão social, né, que muitas vezes impede essa retomada de imediato, essas retomadas são demoradas, né? Mas o FAR, como é que o FAR trabalha nesses casos? O FAR, ele tem, quando é assinado esse contrato, é dada a casa como garantia, né? Então, o FAR muitas vezes retoma essa unidade junto ao cartório em que foi registrado, né? Ele já passa novamente para o seu nome essa unidade, e depois entra com uma reintegração de posse, que essa reintegração de posse muitas vezes esbarra em problemas sociais, ela é mais complicada, né? Mas ela é feita dessa forma. Qual a outra pergunta? Desculpa, gente. Quem fez a outra pergunta, poderia fazer novamente? Eu acabei me perdendo aqui. Ok, Júlia, teve mais uma pergunta aí, gente. Quem foi que fez, gente? Eu vou dar sequência, então, aí a gente vai respondendo no decorrer da apresentação aí. Vamos lá. Acredito que a pergunta seja, Maurício, sobre subsidiar 100%, se os proprietários hoje pagam 100% dessas habitações de interesse social. Ok, vamos lá. O que acontece hoje? Hoje está sendo, essa questão habitacional no Brasil, ela está passando por uma reformulação, né? A gente está deixando o Minha Casa Minha Vida e passando para o Casa Verde e Amarela. O Casa Verde e Amarela ainda foi assinado recentemente, foi sancionado pelo presidente da República, agora recente, esse programa. Nós já sabemos que ele vem num formato diferente, ele vai ser, na verdade, ele vai ter um subsídio, mas muito pequeno, né, e vai ser um financiamento mais longo, né? Então a pessoa vai pagar uma quantia maior, mas num tempo maior também, ok? Mas ainda nós temos muitas dúvidas ainda, a coisa é muito recente, tá? Ela está acontecendo nesse momento, então é bem recente, e aí depois até quando for instituído de fato, nós tivemos mais informações, aí até passo para vocês, a gente volta a bater um papo aí, para a gente
Olha, incentivo, existem algumas formas de hoje da gente trabalhar a habitação de interesse social. Como estava passando agora recentemente por essa readequação, né, do Minha Casa Minha Vida para o Verde e Amarela, São Paulo, por exemplo, lançou as PPPs, que são as parcerias público-privadas, né? Eu tive na Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo agora recentemente, para buscar informações sobre como eles estavam trabalhando essas parcerias público-privadas. É uma vontade, inclusive, do prefeito, da atual gestão aqui, que nós implantemos também as parcerias públicas. A prefeitura, ela entra com a área, né, uma área pública, e uma empresa privada assume a construção e faz o financiamento, né? Então, não teriam custos para a prefeitura. Isso em São Paulo deu muito certo, eles entregaram muitas unidades em São Paulo recentemente, vem dando muito certo, né? E é uma forma da gente conseguir trabalhar essa questão habitacional nesse momento em que está tudo sendo reformulado, está tudo parado, né? Você vê, a gente já passava por uma readequação, agora veio uma pandemia, e o negócio parece que engessou de vez, e a gente não está conseguindo produzir muita coisa nesses últimos anos em função dessa mudança política, né? Infelizmente, eu digo a mudança política a nível federal, ok? Essa mudança do Minha Casa Minha Vida pro Casa Verde e Amarela, né? Isso acabou engessando a política no Brasil todo, a política habitacional, ok? Peraí, gente, você poderia perguntar novamente? Eu estava lendo, eu perdi aqui a pergunta. Como governador, vamos lá. Quem fez a pergunta? Você pode me socorrer aí, Verônica? A Natália pergunta o seguinte: estranho, como o governo quer oferecer um financiamento, mesmo que longo, para quem não tinha nem condição de morar decentemente sem distribuir renda? É como se eles fossem fazer habitação, sim, mas ainda assim seria para quem tem como pagar, né? Essa foi a pergunta dela. Na verdade, assim, eu vou ser muito franco com você pelo tempo que eu tenho de experiência na área, né? É complicado, realmente é complicado, a gente entende toda a questão social, né? Mas eu vejo sim a necessidade do pagamento, mesmo que seja em parcelas mínimas, até para que se dê valor àquilo que eles estão recebendo. Gente, é muito complicado a habitação de interesse social, não é fácil. Quem trabalha com a questão social conhece a problemática toda, né? Eu tive muitos problemas. Então, Natália, é bem complicado. Eu não sei se tem alguém aqui, além do Ramon, que trabalha com questões sociais. A gente sabe que a facilidade, sim, eu acho que é uma forma deles se sentirem, exatamente, né, deles se sentirem importantes, né, para eles como pessoa, né, é importante que isso aconteça, e para dar valor realmente àquilo que eles têm, né, eu brigo muito com eles quando eu escuto, a minha casinha, eu falo, gente, casinha não, é uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, dê valor àquilo que você tem, né. Hoje, vocês viram ali no começo da apresentação, o tamanho da deficiência nossa habitacional no país, né? Então, quantas pessoas gostariam de estar ocupando uma casinha dessa, né? Entre aspas. Então, é bem complicado. Eu participei no Singapura, quando eu participei do projeto Singapura, era dado um direito de uso, né? Para as famílias que ocupavam. Então, essas pessoas pagavam uma taxinha mensal a título de aluguel. Era coisa em torno de 30, 40 reais, não me lembro bem o valor, mas era era uma prestação bem pequena, né? E a coisa funcionava, gente. Hoje é bem baixo, as pessoas valorizam o espaço, né? E você tem resultados mais eficientes do que se você simplesmente entregar isso na mão deles e deixar a coisa rolar, por incrível que pareça, né? Então, a valorização é maior a partir do momento que eles pagam alguma coisa, nem que seja de uma forma simbólica, tá? Sim, a melhoria de vida. É bastante interessante essa pergunta agora, essa colocação, na verdade, né? Quando é entregue um empreendimento de habitação de interesse social, nós trabalhamos uma questão social
de pós-ocupação. Então, o que nós fazemos ali? Nós trabalhamos cursos, ultimamente nós fechamos com o SESI, o Senai, né, alguns cursos em que a gente deu formação para eles em alguma área, né? Então, nós tivemos curso de pizzaiolo, tivemos aquela cozinha, veio aquela cozinha que é a carreta deles, né? Que é lúdica, é um negócio bastante legal. Então, nós começamos a dar curso de capacitação para essas famílias e os resultados foram extremamente interessantes, né? Então, a ideia é exatamente essa, é que a pessoa pare de pagar um aluguel, que a pessoa consiga ali, efetivamente, ter uma profissão, né? E ela consiga a melhorar, até uma melhora na qualidade de vida dela, né? Então, muitas vezes eu escuto lá na prefeitura, a gente recebe denúncias do tipo, o fulano comprou um carro zero. Eu falo, gente, que legal, comprou? Pô, tá na casinha popular e comprou um carro zero. Eu falo, que legal. É sinal que meu trabalho está sendo efetivo, o resultado do meu trabalho está sendo efetivo, né? Porque esse é o objetivo. O objetivo é que ele saia da linha da pobreza, não que ele continue ali na linha da pobreza, né? Miserável, muitas vezes, né? Então, a gente fica feliz quando sabe disso, né? Mas você vê que dentro da própria comunidade existe um preconceito quanto a isso, né? A pessoa começa a melhorar de vida, chegam denúncias para a gente lá do tipo, pô, mas o cara comprou um carro zero e está morando na casinha tirando o lugar de outro. Gente, é esse o objetivo do programa, é exatamente esse o objetivo do programa, né? Então, pode-se perceber que seria interessante fazer, além da casa, alguns comércios para a galera trabalhar. Na verdade, alguns programas já contemplam esse tipo de coisa, né? O CDHU, por exemplo, em alguns empreendimentos do CDHU, ele já contempla áreas comerciais, que é bem interessante. Não entendi a pergunta. Quando ele recebe a casa, se ele pode utilizar parte da casa para o comércio, é isso? Foi essa a pergunta? Na verdade, assim, contratualmente, ele não pode, né? Que assim, não faz sentido a gente impedir ele morando no comércio, que ele deixe de usar a garagem dele lá como lanchonete, por exemplo, a gente tem algumas que acontecem, portanto que caiba isso, ele consiga regularizar isso junto à prefeitura, deixar muito claro isso, né? Se ele quer montar um comércio voltado para a rua, ele precisa estar com a situação dele toda legal perante a prefeitura, tá? Perante a fiscalização do comércio. Olha, na Zona Central eu não sei te dizer exatamente se a gente consegue isso, né? Mas, assim, a verticalização, gente, ela é uma realidade, não tem como a gente fugir disso, né? Até porque eu vejo essa problemática no Brasil inteiro, né? A população cresce demais e, obviamente, você continuar pensando em que você só vai trabalhar horizontalmente não é uma verdade, né? Eu acho que a gente vai ter que partir para isso, para soluções desse tipo, né? E estamos nós aqui para pensarmos soluções viáveis para esse tipo de situação. Bom, vamos lá. Abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade de Caraguatatuba. Vejam só, aquilo que eu falei inicialmente, a nossa captação ela é feita em rios. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância do trabalho de vocês, né? Ela é feita em 3 pontos, no Porto Novo, no Guaxinduba e no Massaguaçu. E nós temos uma capacidade de captação de 990 litros, captação e tratamento, tá, gente? De 990 litros por segundo. O tratamento de esgoto é realizado também em 4 sistemas, né, que é no Indaiá, na Martim de Sá, Massaguaçu e Porto Novo, com capacidade total de 718 litros por segundo. Agora, eu faço uma pergunta para vocês, né? Hoje nós temos em torno de 123 mil habitantes, né, pelas estimativas do IBGE. Nós chegamos a ter, em períodos de pico, próximo a 500 mil habitantes. Então, vejam só, gente, o tamanho do problema, né? Nós somos uma cidade hoje que ela se estrutura para 123 mil habitantes e chega a ter, em determinados momentos, 4 vezes a população local. Então, percebam o tamanho da problemática nossa com relação a serviços públicos. Ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui é um mapa do abastecimento de água na cidade de Caraguatatuba, né? Percebam que hoje
nós temos boa parte da área urbana servida por água tratada. Esse mapa, na verdade, ele mostra, dentro da área urbana, o que nós temos hoje de fornecimento de água tratada no município. Né? Percebam que boa parte da área urbana do município é servida por água tratada, e esgoto também, tá? O esgoto está aqui. Depois, se vocês puderem ampliar esses mapas para vocês tirarem a curiosidade, esse é um dado também do Litoral Sustentável de 2010, ele já foi ampliada também essa capacidade tanto de distribuição de água tratada como de fornecimento de esgoto, mas oficialmente é o que nós temos hoje, é o estudo que nós temos hoje para estar mostrando para vocês aí, tá bom? Todas as novas obras, se já contemplam o esgoto? Não, boa parte delas sim, tá? Boa parte delas sim, ok? Gente, quando vocês vão lidar com rios, né? Duas leis são fundamentais aí para vocês analisarem o entorno, né? Código Florestal, obviamente, né? E uma lei recente, de 2017, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Lei da Regularização Fundiária, né? Que é a Lei de Regularização de Núcleos Urbanos Consolidados, tá? Ela tem um artifício aí bastante bacana para vocês trabalharem a questão das ocupações irregulares nas margens de rio, que ela flexibiliza as ocupações que foram edificadas anterior a dezembro de 2016. O que isso significa? Se eu for seguir o Código Florestal, eu tenho um curso de água, eu tenho que edificar a partir de 30 metros do leito do rio, ok? A regularização fundiária, ela me flexibilizou essa questão para edificações construídas anterior a dezembro de 2016. Então, ela flexibiliza, ela me leva à possibilidade de regularização de unidades instaladas até 15 metros, tá? De 15 metros para frente. Ou seja, aquilo que era 30 metros no primeiro momento, ela passa a dar possibilidade de regularização para unidades construídas a 15 metros do leito. Então, essa é uma ferramenta bastante interessante para vocês aplicarem no trabalho de vocês, uma vez que vocês têm o rio de vocês aí, passando por diversos bairros da cidade de Caraguatatuba, né? Ele é um rio que nasce em Caraguatatuba e morre em Caraguatatuba, e passa por bairros com características sociais bastante diferentes, né? É uma bacia que começa lá no Rio do Ouro e vai morrer aqui no Indaiá, né? Então, ela atravessa bairros com característica social bastante diferenciadas, né? E aí vocês vão ter que entender a temporariedade dessas edificações para entender o que, de fato, está irregularmente e o que é passível de regularização, estando irregularmente, o que é, de fato, passível de regularização. Então, aqui uma definição para regularização. Só para deixar claro aqui para todo mundo essa informação que o Maurício passou para a gente agora, a respeito dos imóveis que são passíveis de regularização, na metragem de até 15 metros, já está sendo levado em consideração também para dentro do mapeamento e dos setores que cada um vai estudar, tá? Especificamente do Rio Santo Antônio. Então, essas informações já são boas até para embasar e todo mundo entender por que está mapeado daquela forma. É interessante levar em consideração que a lei da regularização fundiária, ela não só flexibiliza as ocupações às margens de cursos d'água, né? Ela regulariza também núcleos urbanos informais, ok? Esses núcleos urbanos, eles podem afetar diretamente o curso de água que vocês estão trabalhando aí, né? Eles sendo consolidados que eu digo, eles sendo, tendo temporariedade para regularização, né, são anteriores a dezembro de 2016, são passíveis de regularização, né? Eu costumo dizer que a regularização fundiária, o que diferencia ela do uso capião, por exemplo, né? Eu vou regularizar através do uso capião, é uma regularização jurídica, e eu regularizo apenas uma unidade, né? Eu consigo, através do uso capião, regularizar para o uso de uma única família.
né? A regularização fundiária, ela trabalha núcleos urbanos informais. Então, isso é importante deixar muito claro. Eu não consigo, através da regularização fundiária, por exemplo, ir lá e regularizar somente a minha casa. Eu preciso ir lá e apresentar, por exemplo, o quarteirão inteiro, todo mundo, apresentar o interesse de todos, né, desse quarteirão, para que nós possamos aplicar naquele núcleo a regularização fundiária, né? A regularização fundiária ela é uma ferramenta urbanística extremamente interessante, né, porque, como eu disse anteriormente, aqueles núcleos que são irregulares, eles muitas vezes não são servidos por água, não são servidos por rede de esgoto, não são servidos por energia elétrica, e mais além, a questão social a pessoa não tem um endereço, gente, né? A partir do momento em que ela não recebe uma guia de emplacamento porque ela está irregular, ela não recebe uma correspondência, tá? Então vejam a importância a importância social da regularização fundiária, né? Ela é uma ferramenta bastante interessante para que a gente trabalhe. E eu converso sempre até com os meus estagiários, né? Vai aí um segmento de mercado bastante interessante hoje, tá? Para quem se aperfeiçoar nessa questão, tá? Então, vamos lá. Definição de regularização fundiária. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, é tudo que vocês precisam hoje, tá bom? Vamos lá, vamos passar. Deu para entender todo mundo? Alguma dúvida com relação à regularização fundiária? A REURB é a regularização fundiária, é a regularização em áreas urbanas. Resultado da regularização fundiária é a segurança jurídica, né, ela titula, né, as pessoas passam a ter uma matrícula, né, e passam a ter a escritura e matrícula daquele espaço que eles ocupam, tá? E a formalidade, gente, que é ter acesso aos serviços públicos, né, de água, energia elétrica, esgoto, e ter um endereço, que para mim é o mais importante. Aqui eu entro um pouquinho na questão do Rio Santo Antônio, né, como eu disse anteriormente, então eles podem receber o habite sim, tá? Inclusive ela dá artifícios para que você regularize a construção, mesmo em desacordo com o plano de... Mais alguma pergunta sobre regularização fundiária? Deu para entender? Ela dá artifício, sim, para a regularização da construção, tá? Portanto, que essa construção comprove temporariedade, ok? A temporariedade, sempre que eu falo em temporariedade, ela tenha sido construída anterior a dezembro de 2016. Deu para entender, Natasha? Então, vou dar continuidade aqui, tá? Como eu disse anteriormente, a questão do Rio Santo Antônio, consolidada, exatamente, Leandro, falou tudo, tá? São núcleos urbanos consolidados sempre, ok? Rio Santo Antônio é o rio mais urbano de Caraguatatuba, né? Como eu disse para vocês, ele nasce ali na bacia do Rio do Ouro e vem morrer aqui no centro da cidade, né? Ele é formado por cursos como o Rio do Ouro, o Córrego da Manteiga, o dos 500 réis, enfim, né? E certamente o rio mais urbano de Caraguatatuba. E o mais problemático também, tá, gente? Foi ele o responsável pela grande tragédia, né, de 1967, que todo mundo está cansado de conhecer, né? E em 2010, houve um levantamento do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e apresentou boa parte da bacia do Rio Santo Antônio com um risco alto de movimentação de massa e inundação, ok? Então, já viram uma encrenca que vocês vão encontrar aí no meio do caminho, né? Esse eu não sei se eu consigo mostrar para vocês exatamente, mas assim, vamos lá. A bacia deles, essa bacia que está bem no meio aí do mapa, tá? Ela é uma área apontada, isso é um trabalho do IPT 2010, tá? Que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e ele é apontado nesse trabalho como uma área de alto risco de inundação, tá? Exatamente aí onde a Verônica está mostrando. E esse rosa que está em volta aí dessa bacia
é alto risco de movimentação de massa, ok? Tem pontos aí de risco 4, que é o risco mais alto de movimentação de massa. Esse aqui eu peguei uma área específica, tá? Essa área, especificamente, ela está no Rio do Ouro, é uma área de risco 4, tá? Que passou por um estudo agora recente na Secretaria de Habitação. É uma área em que foi sugerida, inclusive, a remoção dessas famílias. Essa área vai passar por um processo de regularização fundiária, tá? A área, não a área de risco, obviamente, né? Mas a área passível de regularização. E essa área foi sugerida a remoção. Eu quero que vocês entendam no próximo slide, parte do documento, isso é uma cópia da parte do documento que apresentou esse risco. Eu quero ler para vocês entenderem a problemática desse trecho específico, que está dentro da bacia que vocês estão estudando aí, tá? Então, vamos lá. A área de remoção apresenta grau de risco muito alto, ou seja, risco 4, tá? Que é o risco mais alto, por ação erosiva causada por enxurrada. Esse núcleo é um núcleo dentro da bacia de vocês, mais especificamente é uma parte dentro do Rio do Ouro. Ok, Leandro? Então tá jóia. Então vamos lá. Nesse setor, construído de depósitos detritos sobre rocha, observam-se drenagens, atravessa o setor de ocupação irregular e apresenta alta energia de escoamento e alta capacidade de transporte das águas, constatada pelas dimensões dos blocos rochosos de tamanhos variados depositados no canal. A tipologia das moradias consiste em um misto de casas de madeira em condições precárias, possivelmente essas casas naquele estilo que eu mostrei para vocês anteriormente, tá, gente? Concentradas a montante do setor e moradias de alvenarias concentradas. Então, vou dar continuidade, gente. Observam-se casas construídas no interior da seção do canal da linha de drenagem, ora desviados por ação artificial do homem. Vejam vocês, né, a bacia do rio que vocês estão trabalhando, ela tem intervenções, cicatrizes aí, feitas pelo próprio homem, por ações do próprio homem, tá? A alta declividade no ponto de origem da erosão, de aproximadamente 20%, a qual diminui para jusante no setor, gerou uma grande erosão ao longo do curso da drenagem, solapando os taludes e aterros marginais, expondo a fundação das moradias locadas sobre estes. O problema do solapamento é agravado pelo lançamento de água servida e esgoto diretamente no corpo dos taludes e aterros. São esperados processos de ruptura planar rasa, erosão e solapamento ao longo da linha de drenagem. Então, observem vocês, gente. É aquele tipo de moradia que eu mostrei para vocês que estavam em área de risco. São moradias frágeis, né? Com o lançamento do esgoto dessas casas ali a céu aberto, há um prejuízo maior ali, né? Colocando essas casas em um risco maior, né? E esse tipo de situação vocês vão encontrar aí no decorrer de trabalho de vocês. Eu não sei se vocês vão chegar até essa área do Rio do Ouro ali, né, onde inicia a bacia, mas é uma realidade hoje daquele local. Aí eu coloquei para vocês, aquela área atrás do açaí também tem parte dela que é considerada de risco, tá? É parte dela, gente. Eu digo sempre que a questão dos rios, a gente tem que quebrar conceitos, né? Como eu iniciei lá no começo, eu falei que é uma problemática que vem de muitos anos, né? A gente vê que essas práticas erradas, né, com relação aos rios, elas são... a gente vai ter que realmente trabalhar a questão... eu acho que vai muito além, né, da questão só... a gente tem que trabalhar a questão da educação ambiental realmente nessas áreas, né? Então é muito importante que isso aconteça. Leandro, diga. Referente àquela área atrás do açaí, ali tem identificações já, que são áreas públicas, e são parte de via pública, que ali passaria uma via pública ao lado do açaí, só que ali do lado também tem o rio, né? Tem casas lá, consolidadas ainda. E essas casas, esses proprietários estão tentando cadastrar essas áreas para eles, só que já tem processos desde 2016, desses próprios moradores tentando cadastrar para regularizar, só que
esse processo estão no meio ambiente, por burocracia, tudo isso, né? Tem esse problema também, né? Não é só regularizar, né? Não, obviamente a regularização ela tem que passar pelos requisitos que são impostos pela lei, né? Sim, sim. O que a gente precisa entender é se essa área é passível de regularização em função da lei, né? Tem vários entraves aí. Se é uma área hoje com questões ambientais notórias, né? Ali, ela obviamente ela não vai passar por regularização, né? É uma área de risco. Possivelmente, se esse risco não for passível de ser extinto, né, após estudos que me levarem à conclusão de que eu não tenho como intervir no sentido de eliminar esse risco, obviamente que essa área não vai ser regularizada. Se existe algum questionamento jurídico do proprietário, é muito interessante isso também, né, gente? E de arquitetos, muitas vezes, lá na prefeitura, coisas do tipo, a regularização fundiária veio para regularizar áreas, para dar terreno para aquele invasor. Isso não é verdade, né? A regularização fundiária, ela acontece de forma que a pessoa ela precisa levar todo o histórico dessa área. O histórico que eu digo é quem comprou de quem, que vendeu para quem, e isso vem há anos. Não houve contestação durante esses anos? Não houve. A cadeia sucessória, né? A cadeia sucessória, exatamente. Eu não quis usar o termo até para que vocês entendessem de uma forma mais fácil, né? Não ser tão técnico. Mas a cadeia sucessória, ela tem que ser levada em consideração, senão ele não é passível de regularização. Se ela não existe, ele não é passível de regularização. Você entendeu, Leandro? Então, assim, a gente precisa, assim, a lei existe, só que a gente precisa trabalhar dentro dos atributos que essa lei nos coloca, né? Você entendeu a questão? Deu para entender? Não, sim, entendi, sim. Muito obrigado. Nada, Leandro. Vamos lá, gente. Então, eu digo que sempre rios é uma questão de quebra de conceito, né? A gente sempre trabalhou esses rios de maneira muito equivocada, né? Eles sempre foram utilizados para abastecimento e lançamento de águas servidas, foram sempre empecilhos para crescimento das cidades. Nós vimos lá no começo, né? São Paulo, para crescer, concretou tudo que foi rio e vamos embora, vamos crescer, né? Desconsiderou essa questão, né? Foram eliminados da percepção pública. Se você for levar hoje em consideração, é bastante interessante esse dado. Oi? É o Leandro? Isso. Vamos lá, Leandro. Tem até um caso no Morro do Algodão, que foi expedido certinho, numeração, só que teve a aprovação, tudo, só que o processo, uma parte da casa estava em área, dentro da área de APP. Até que uma doutora, no processo mesmo, pediu para demolir essa parte da casa. Teve lá na Higínio Martins, não, esqueci o nome dela, da rua lá. Teve uma parte da casa que foi pedido para demolir. A doutora... Acontece, Leandro. Acontece sim. Eu particularmente, eu não trabalho no setor de regularização fundiária, embora seja a mesma secretaria, eu trabalho na parte habitacional, né? Não trabalho no setor de regularização fundiária, então eu não tenho conhecimento desse caso em específico. Sim, mas pode acontecer, sim. Isso é passível de estar acontecendo, sim. Às vezes, isso acontece por um erro de topografia, por exemplo, né? Um simples erro de topografia pode induzir ao erro aí essa questão. Ok? Então, vamos lá, gente. Então, eu digo sempre que a gente tem que quebrar conceitos quando lida com rios, né? Eles foram sempre utilizados de forma errada, continuam sendo, né, utilizados até hoje, né? Foram sempre mal vistos, né, para crescimento das cidades. Haja vista o que eu falei, São Paulo tem 3.000 quilômetros de rio concretados, né? E a gente vê muito isso. Se vocês pegarem hoje, eu não tenho esse dado, mas talvez as reclamações no 56, se tiver como levantar isso, não sei se eu consigo, mas
boa parte de pedidos hoje são de canalização de rios. Vamos concretar, vamos deixar de baixo, fica esquecido. Isso aqui, gente, aconteceu dentro de um empreendimento de habitação de interesse social. Eu recebi uma reclamação de que estava havendo enchente, né? Esse não é um rio, propriamente dito, é uma vala de drenagem, mas vejam vocês o que acontece, né? Eu estive acompanhando o trabalho da SESEP, que é a Secretaria de Serviços Públicos, no dia de limpeza dessa vala. Eu encontrei televisão, sofá, eu montaria uma casa com tudo que eu encontrei aí, gente. É absurdo. Material de construção, eu encontrei de tudo que foi tipo, né? Então, essas duas fotos ilustram. A vantagem de revitalização, gente, é a minimização das enchentes, obviamente, né? Utilização dos rios como recursos hídricos. Já visto o que aconteceu recentemente, né, na crise hídrica aí. Caraguatatuba não sofreu tanto, porque nós somos abastecidos por rios, né? Então a gente acabou tendo... Olha, eu não sei te dizer exatamente, aí precisaria perguntar na Secretaria, posso até levantar essa informação na Secretaria de Meio Ambiente. Provavelmente sim, mas eu não sei te dizer especificamente sobre isso. Então, a utilização dos rios como recurso hídrico, a umidificação do ar, obviamente, né? Criação de grandes áreas de convívio, que eu acho espetacular, né? A gente até, eu não sei quem participou da aula da Rosana aí recentemente, né? De urbanismo, eu tô auxiliando ali a turma, e a sugestão de parques lineares, né? Nessas áreas, bastante interessante, né? Assim como São Paulo, por exemplo, o Parque Tietê, ali quando a gente termina ali a rodovia Ayrton Senna, a gente vê a parte dele, eu acho maravilhoso aquilo, né? E o benefício à saúde dos habitantes do local. Obviamente, se eu tenho uma modificação do ar melhor, se eu tenho áreas de convívio em que eu posso tá utilizando aquilo para desestressar em grandes centros urbanos, para me exercitar, eu vou ter um benefício, sem dúvida nenhuma, na minha saúde. Aqui, para finalizar, eu achei esse estudo bem interessante, eu acabei colocando esse estudo até hoje, né, nessa apresentação, é bem rápido para vocês verem, eu não sei quem conhece esse trabalho que foi feito, esse trabalho foi feito na Coreia do Sul, já viu, é bem bacana esse trabalho, é lindo, realmente maravilhoso. Não sei se eu vou saber ler esse negócio, esse nome desse rio, gente. É Rio Cheonggyecheon. Se eu falei errado, me corrige, que é bem complicado o nome do rio aí, mas é bastante interessante. O que acontece aí? O prefeito da cidade assumiu essa cidade e o vice-prefeito era arquiteto. E ele revive esse rio. Na verdade, esse rio tinha sido totalmente concretado, ele tinha virado uma avenida. É um projeto maravilhoso, gente. Quem já teve conhecimento, realmente é um projeto que vale a pena vocês se aprofundarem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele era isso inicialmente, tá? Ocupações em palafita, um rio totalmente degradado, né? E com a separação das Coreias, ele acabou recebendo essa carga de imigrantes aí, né, que ocuparam as margens de forma desordenada e degradaram todo esse... A municipalidade, então, resolve concretar o rio, simplesmente concretar, cria um complexo viário imenso aí nessa região. Virou isso aí, gente, que vocês estão vendo na foto, né? Em 1976 era exatamente isso. O rio secou, ele deixou de existir, inicia-se um processo de recuperação dessa área através de uma ideia de um arquiteto urbanista. Veja a nossa importância aí, em 2002. Essa revitalização ela aconteceu em 4 anos. Foi necessário, inclusive, repor a água que tinha secado. Né? Para vocês terem ideia do tamanho do dano ambiental que ocorreu nesse processo aí. E hoje ele virou isso, gente. Em 2005 foram feitas... ele é utilizado hoje na cidade como uma grande área de convívio, foi totalmente recuperado. É um rio que hoje dispõe de várias espécies de peixes.
e é um trabalho bastante bonito, realmente, para a cidade, vejam só vocês, né? É um trabalho bastante interessante. Caí de novo, gente, me escutam? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Respondi todas as dúvidas que vocês tinham. Aproveitem, estou aqui à disposição, se tiverem mais alguma. Obrigado, Verônica. Parabéns, Verônica, Maurício. Muito obrigado pela contribuição. Pode falar. Muito obrigado. Eu estou aí oferecendo meu e-mail particular e meu telefone particular. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e que eu puder, obrigado, Rodrigo, que eu puder contribuir com vocês, realmente é com muito prazer que eu faço isso, né? Já ocupei uma cadeira aí dessas que vocês ocupam hoje, né? Então, eu faço isso realmente com bastante carinho, e o que eu puder contribuir com vocês aí, me coloco à disposição. Tá bom, gente? Nós que agradecemos, muito obrigada. Gente, está aí, os contatos do Maurício estão à disposição também. Professor Erivaldo, o senhor quer falar algo? Só tenho a agradecer a participação do Maurício, né, novamente, e a contribuição de grande valor, né, foram informações muito importantes, a partir de um diagnóstico, né, de uma apresentação de uma situação complicada como a São Paulo, trazendo para o nosso universo um pouco mais contido, mas com problemáticas também muito sérias. E acho que vocês poderiam aproveitar, né, quem estiver no momento, já esclarecer suas dúvidas, colocar os seus pontos de vista, né, vamos fazer novamente na aula, né, sem a questão, sem o problema de fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta, Maurício, né, até para a gente poder debater esse assunto. Normalmente, né, existem principalmente em São Paulo, né, tem essa questão da verticalização, do adensamento, e sempre há uma discussão do adensamento populacional, que normalmente algumas vezes defende que o avançamento urbano é uma maneira muito mais econômica de se oferecer infraestrutura, transporte, mobilidade e tudo mais. Mas, por outro lado, você tem sobrecarrega todas as outras redes de infraestrutura se isso não for levado a sério, né? Como está acontecendo aqui, principalmente com as questões aí de autoaglomerosa, que você acaba vendo maior possibilidade de construção, justamente, né, embasada por um plano diretor que incentiva isso, mas que, por outro lado, a gente não consegue perceber a presença do poder público na renovação da infraestrutura. Então, eu acho interessante, eu acho que a ideia é interessante, mas na execução, a questão do adensamento, da verticalização, eu acho que ela tem que ser tomada um cuidado muito sério para que o problema não venha se tornar maior. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, eu vejo, na verdade, não vejo muita saída, né? Eu acho que a gente vai ter que partir para isso, né? E vai caber a nós, arquitetos e urbanistas, as soluções a partir de agora, né? Na verdade, já de algum tempo, né? Mas é uma realidade. Em Caraguatatuba, graças a Deus, a gente ainda não chegou a esse ponto, né? Da necessidade, pelo menos com relação à habitação de interesse social, nós temos que verticalizar, mas a gente já vê que no futuro próximo isso vai ter que acontecer por falta de espaços já de áreas públicas que possibilitem receber o número de famílias que nós temos hoje como interessados em habitação de interesse social. Eu vejo que a gente não tem muita saída. Nós vamos ter que realmente estudarmos possibilidades de minimizar esses impactos. Eu não vejo muita saída para isso, professor, infelizmente, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso e buscar soluções que competem a gente, né, como urbanista, trazermos, né? Eu concordo que aqui é um caminho sem volta, né, dentro de um possível crescimento e desenvolvimento, principalmente quando você quer aproximar o centro, popularizar o centro urbano e
pensar, mas eu sempre tenho aquela dúvida em relação ao que vai acontecer, porque na experiência de várias cidades, não só São Paulo, outras cidades, onde o adensamento chega com força, mas mais por uma questão imobiliária, uma especulação, que acaba, o que acontece é, primeiro, né, acho que a ordem seria preparar o local, né, ter uma organização já própria para receber, ao invés de vamos adensar e depois a gente vê o que acontece com esgoto, água, com o transporte. Sim, é só uma pequena discussão, não estou dizendo que Caraguá vai acontecer isso, porque deveria. É só contrapor o que você colocou, né, que isso pode acontecer também. Caraguá eu não vejo isso acontecendo agora, né? Mas assim, se a gente for observar o crescimento urbano nosso, ele é muito grande, né? A população nossa está crescendo a níveis inimagináveis, né? Até a gente está em desencontro com o crescimento populacional do país inteiro, né? Então a gente vê que num futuro breve certamente teremos problemas. Agora, cabe a gente também, o que eu vejo hoje, né, um desinteresse muito grande no momento em que está sendo discutido um plano diretor, por exemplo. Né? Eu não vejo a participação efetiva da nossa classe, por exemplo. Né? Eu não vejo o conselho de classe nosso, por exemplo, atuante, infelizmente, tão atuante a ponto de intervir ali e a gente propor soluções, né, de forma conjunta. Eu não vejo a nossa classe participando efetivamente desses processos, infelizmente, né? Essa é uma realidade hoje, né? E a gente passa agora, provavelmente no final do ano, por uma readequação do plano diretor, né? Pouco se comenta, né? Nós estamos passando nesse momento, por exemplo, uma adequação do ZE ao plano diretor, do Zoneamento Ecológico e Econômico, que eu vejo a participação assim muito pequena da nossa classe nesse processo, né? Então, assim, aí eu acho que o momento de atuar é esse, né? O momento de participar e buscar trazer soluções é esse, né? Arquiteto, sim, eu acho que assim falta um pouco. Não tô, gente, só deixar bem claro que eu não estou criticando os arquitetos, tá? Sou arquiteto também. É que como eu vou falar nesse momento como poder público, eu vejo muito pouca participação da classe, né? E isso certamente interfere no crescimento da cidade, né? Talvez não tão direcionado como deveria ser, né? Uma pergunta aí para você, Maurício. Vamos lá, eu não vi a pergunta, desculpa. A pergunta é a Natasha. Queria saber se você tem dicas, olha só, para nos dar com relação a intervenções. Só um minutinho que agora sumiu do meu aqui. Intervenções, desculpa. Intervenções mananciais, mais especificamente do Rio Santo Antônio. Só falta ela dar a área dela. E como lidar com as políticas dentro de uma prefeitura para propor essas soluções. Natasha, eu vou te dar uma dica. Houve um trabalho de vocês que eu participei, eu não sei se você chegou a participar do Rio Santo Antônio, né, o ano passado, muito interessante, que foram feitas propostas maravilhosas. Entendeu, Natasha? Pegar o trabalho do semestre passado, dar uma olhadinha que tem soluções maravilhosas. Não, tudo bem. Às vezes ele tem alguma dica interessante que possa ser legal para a gente ter uma visão diferente de alguma coisa. Por isso que eu perguntei. E a minha outra pergunta é como é lidar com a política e com a politicagem dentro da prefeitura para a gente conseguir propor essas soluções, né? Porque a gente sabe que tem os embates políticos e sempre é um pouco complicado. Então eu queria saber como é lidar com isso, pelo menos para você dentro da prefeitura. Eu sou funcionário de carreira da prefeitura, né? Então, esse lado político, para mim, hoje, obviamente que a gente vive, está ali dependente da política, né? Das decisões políticas, mas eu sou um funcionário efetivo da prefeitura.
Então, eu não sofro essa intervenção direta, né? Mas com relação à participação popular, ela é aberta, né? A gente deve, inclusive, participar. Além das participações no plano diretor diretamente, existem os conselhos, a própria habitação tem o conselho de habitação, né? Em que é aberto à sociedade a participação. Então, eu acho que isso falta um pouquinho essa vontade, né, realmente de fazer. Né? Eu sei que é chato, ninguém hoje dispõe de tempo para isso, muitas vezes o tempo é um grande empecilho nos dias de hoje, né? Mas falta, sim, um pouquinho dessa vontade em buscar mudanças. Né? E o que eu vejo hoje é muita gente reclamando, né, e pouca gente efetivamente participando para que isso melhore. Sim, concordo. Inclusive, Maurício, eu acho que para deixar essa questão um pouco mais dessa participação, começar a incentivar a partir dos cursos em arquitetura, né, na participação já dos nossos jovens futuros arquitetos, a frequentar esse tipo de ação, nessa parte mais participativa, para que, ao longo da sua carreira, ele já venha com essa ideia formada, olha, eu tenho que estar lá para dar opinião, para ouvir, para discutir, para debater, porque, como você falou, chegar a esperar simplesmente o CAL, o EAD, o CREA, e todos os institutos. Talvez tenha até sido infeliz, professor, na minha colocação com relação ao CAL. Né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu digo o CAL como um articulador, né? Não como com a participação efetivamente acontecendo diretamente ali, mas como um articulador para que isso aconteça, né? Muita gente não tem a informação de que está acontecendo, infelizmente. Então, eu vejo o conselho de classe como o papel do conselho de classe é justamente informar e agregar, né, para que a gente possa aí juntar forças e estar buscando, sim, soluções para que as coisas aconteçam, né? A solução hoje ela é garantida por lei, essa participação popular é garantida por lei. Né? Então, e eu acho que a gente deve sim estar aí, foi como o senhor colocou bem, a questão da... Gente, acho que eu caí. Não. Eu caí? Não? Tá. O senhor colocou bem a questão da participação desde o período da formação, né? Isso é muito importante. Eu, inclusive, estudei no módulo, e o módulo me proporcionou isso. Eu vivenciei um momento em que o plano diretor de Caraguatatuba estava acontecendo. As aulas todas aconteciam nas audiências públicas. Né? Então, aquilo, para mim, me deu uma formação, naquele momento, crítica, bastante grande. Né? Então, eu participei diretamente como aluno já. E eu acho que isso, eles, como alunos, eles devem, sim, ter essa participação direta, para que eles já venham, primeiro, a entender o que acontece, né? Qual é o processo, como acontece essa questão dentro do município, né? Que é o que eu falei, volto a falar, eu vejo muita crítica e efetivamente pouca atuação. E veja só, nós temos uma escola de arquitetura aqui dentro de Caraguatatuba, né? Nós temos a obrigação, e eu me coloco junto com vocês, temos a obrigação, sim, de ser mais participativos. Uma pergunta interessante, no Cássio. Consegue enxergar a pergunta? Consegue ler? Acho que eu caí. Vamos esperar ele retornar. Isso, Natália. O Will falou bem, né? Vai depender da condição do imóvel e o local que está consolidado o imóvel. Não é simples, não é porque é uma regulação fundiária que vai regularizar qualquer situação. Será que ele volta? Para reconectar. Eu acho que ele está tentando se reconectar, professor. Tá, eu dei uma olhadinha, eu vi. Ele está tentando mesmo.
Não, a minha questão foi mais porque, assim, pelo menos aqui na ilha, o que aconteceu? Tá tendo, acho que 3 ou 4 núcleos de regularização fundiária, e alguns deles, o que acontece? Foi parcelamento irregular de solo, né? Então, a área total existe há muito tempo, mas o parcelamento vem acontecendo há poucos anos, né? E vem sendo áreas compradas e vendidas, e tá tudo entrando no núcleo. Então, assim, não entra com essa coisa do, foi construído antes de 2017, mas mesmo assim tá entrando como uma regularização, entendeu? Por isso que eu fiz esse questionamento. Você quer falar? Pode falar, Na né? verdade, Maurício, você voltou, acho que agora você nos ouve também. Ouço sim, eu perdi parte aí da discussão, mas nesse momento ouço vocês novamente. Tá. Queria, na verdade, fazer uma contribuição, professor, com os apontamentos da Natasha, especificamente aqui sobre a ilha, porque são coisas que eu, particularmente como profissional, atuei efetivamente, desde o mapeamento desses núcleos até o congelamento desses núcleos. Então, apesar dessa cultura de substituição, né? Tem áreas que a gente coloca remoção, como o Maurício apontou, existe uma cultura de repovoamento naqueles locais. A gente tira e outra família vai lá e constrói no mesmo lugar. E isso, querendo ou não, é uma cultura já implantada, é intrínseco. Mas aqui na ilha eu posso falar com segurança e propriedade do que eu estou falando, que os núcleos congelados, os que já são considerados núcleos de regularização fundiária, eles não estão tendo cadastramento de novas famílias, nem de novas áreas. Tudo aqui em Ilhabela, basicamente, pode ser considerado um parcelamento irregular de solo. Primeiro porque 90% do nosso solo é título de posse. A gente tem 10% do município só matriculado em cartório. Então, a gente também precisa levar isso em consideração. Eu acho que parte da pergunta da Natasha, né? Então, vocês não acham que no processo de regulação fundiária existe uma abertura para moradores não se preocuparem em construir casas em áreas de risco ou áreas que não podem ser construídas, sabendo? Então, eu acho que o que ela quis perguntar é se o fato de existir essa dinâmica da regularização fundiária não incentiva essa, como você falou, essa repetição de repovoamento das áreas de risco. Eu acredito que possa existir, desde que não ocorra o controle do poder público. As áreas de risco, gente, se eu puder só fazer uma colocação, professor, as áreas de risco, após a remoção, geralmente elas passam por um processo de recuperação ambiental, né? Então é feito plantio de mudas nativas nessa área e é feito um processo de recuperação ambiental. Dizer que elas não vão ser novamente ocupadas é uma afirmação muito complicada, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente passa por processos desse tipo, né? Nós passamos, inclusive, por processos de pessoas que a gente remove e quando nós vamos cadastrar uma área novamente, essa pessoa aparece em outra área de risco. Essa pessoa foi removida, recebeu uma unidade habitacional e ela volta para a área de risco. Né? Infelizmente, é cultural até, né? Como foi colocado anteriormente. Então, a gente meio que enxuga gelo. Eu passei por uma situação bastante interessante. Nós estávamos cadastrando uma área pública que tinha sido invadida, e no que nós terminamos, nós selamos as casas, né? Para quem não sabe o que é selar, é numerar essas casas, né? A gente coloca um selo que identifica que aquela ocupação ela Vocês me escutam? Sim. Bom, então a selagem é a identificação daquela família, né, da questão social e a identificação do núcleo familiar. E no que nós terminamos o processo de cadastramento, voltamos de um barraco a mais. E eu falei, mas nós pulamos esse barraco? Não, a pessoa invadiu naquele momento em que nós estávamos ali fazendo o cadastramento. Então, para vocês verem a problemática, né? Eu estive em São Paulo agora, na Secretaria de Habitação, numa reunião. Eles me passaram que em São Paulo se compra hoje, em casas de material de construção, o kit invasão. Você compra o barraco pronto para invadir. Ele já vem todo pronto. Então, para vocês entenderem qual é o tamanho da dificuldade nossa, né,
para controlar essas invasões. A questão é muito rápida, né? Então, muitas vezes a gente vai, remove, tem áreas hoje, o Ramon é testemunha disso, em que nós chegamos a remover 3 vezes, essa área hoje está invadida novamente, né? Então, é bastante complicado, realmente é bastante complicado, gente. Ok. Desculpa, o Cássio fez uma outra pergunta. Maurício, dentro da área da bacia do Rio Santo Antônio, existem, eu achei importante, áreas para implantação de habitações sociais na bacia? Olha, eu precisaria fazer um estudo de áreas públicas, né? Eu não sei, não vou conseguir te dizer isso. Existe um departamento na prefeitura em que essas áreas são cadastradas, né? Que é o Departamento de Patrimônio Imobiliário da prefeitura. Eles vão poder te dizer exatamente dentro dessa área quais áreas são públicas e passíveis de ocupação de habitação. Eu, infelizmente, não tenho esse mapeamento agora em mãos, mas se ela não acontecer diretamente na região, ela vai acontecer numa área mais próxima possível da região de intervenção. A remoção, a gente sempre tende para isso, né? Que ela aconteça num espaço mais próximo da onde a pessoa foi removida. Complementando a pergunta dele, Maurício, do Cássio, eu falo o seguinte, se existe uma área que é privada e há interesse do poder público, nós conhecemos o que é possível, mas na prática, qual a facilidade de se comprar ou obter essa área para que se possa desenvolver a habitação? Eu não entendi, o seu áudio está um pouquinho ruim, eu não consegui entender a pergunta. Desculpa, vou repetir. Existe a possibilidade de uma área privada e há interesse pela prefeitura, o Estado, em fazer a aquisição dessa área, qual a facilidade, qual a dificuldade que se coloca em obter essa área para se construir essa habitação popular? Se existe o interesse, existe a desapropriação dessa área, a prefeitura adquire essa área por preço de mercado, né? É feita uma avaliação de mercado, a prefeitura vai desapropriar essa área e implantar, no caso aí, a habitação de interesse social. Ok. Leandro, quer perguntar? Eu estava respondendo a pergunta do Ramon. Ele perguntou sobre os prazos de dezembro de 2016. Então, repete, por favor. A pergunta do Ramon? Isso, todo o contexto. Está falando várias coisas, eu acho que cortou um pouquinho agora. Ramon perguntou sobre... Deixa eu achar a pergunta dele aqui. Em questão do prazo, pelo que eu entendi. Aí depois é anterior de 2016. Aí eu estava explicando que os ofícios de numeração e de água e luz, eles são emitidos depois de 2017, precisa ter o cadastro do imóvel primeiro para ter a liberação dos ofícios. Antigamente era ao contrário, podia ser feito a emissão primeiro dos ofícios para depois ser cadastrado o imóvel, mas depois de 2017, a obrigação é ser cadastrado o imóvel primeiro para depois a emissão. Ok. É sempre bom lembrar que a guia de emplacamento ela só é emitida a partir do momento em que existe uma situação legal, né? Ou seja, eu entrei com um projeto, eu comprovei propriedade, entrei com um projeto, né? Esse projeto, obviamente, ele tem que ter um responsável técnico, tá tudo ok, aí é emitido a guia de emplacamento. Tá? Ela só é emitida a partir de uma situação legal. Que cachorro. Sim, depois de aprovação. Ok. Bom, obrigado pela participação, Leandro. Às vezes, assim que a aprovação, já vem com vindo a aprovação, obviamente, vem a guia de emplacamento. Né? Ela vai ser emitida, assim que aprovada, ela já é emitida. Tá. Ok? E a regularização fundiária, ela é uma ferramenta que ela propicia essa regularização, né? Então, por isso que deve ser levado em consideração. Lembrando que a temporariedade, gente, ela serve para qualquer lei, tá? Quando vocês falarem em Código Florestal, por exemplo, na aplicação do Código Florestal,
vocês também vão ter que saber vão ter que entender a questão da temporariedade, tá? Porque o que foi instituído anterior ao Código Florestal não cabe à lei mais restritiva depois, né? Então, o processo de ocupação ele tem que ser estudado sempre em função da temporariedade, ok? Maurício, deixa eu entender uma coisa. Essa questão do emplacamento que você disse aí, por exemplo, eu tenho várias entregas que eu faço na região sul aqui, na parte do Perequê, na Tarumãs, naquela área ali. E, por exemplo, você entra numa rua ali, a rua começa com o número 20, pula para o 2035, depois pula para o 17. Essa questão dessa numeração ser toda errada. Essas casas que não seguem essa numeração, que seria uma sequência da rua, são todas casas irregulares? Sem dúvida, possivelmente sim. Eles acabam numerando que é para que eles possam estar recebendo correspondência, né? Mas possivelmente elas estão em situação irregular. Ah, ok. Professor, só deixar claro, vocês me escutam? Sim. A questão do CAL, quando eu fui crítico, não é ao CAL, tá? É a questão da articulação, deixar muito claro isso, para que a gente tenha informação e consiga ser mais efetivo na participação popular nos processos de decisão, de tomada de decisões nas cidades, tá? Não é uma crítica direta ao CAL, gente, pelo amor de Deus, tá? Não entendam dessa forma. Tá, ok. Eu acho que é uma sugestão, inclusive, nossa como arquitetos, para que isso aconteça, ok? Sim, perfeitamente. Pode ficar tranquilo, entendemos dessa forma. Tem a Imagina. pergunta da Natasha, na verdade é do Gustavo. Vamos lá. Está ocorrendo uma revitalização em uma certa área das margens do Rio Santo Antônio. Pelo que eu vi no site da prefeitura, aí ela afirmou. Aí agora a pergunta: como está o andamento disso? Olha, gente, parece que assim, mais uma vez, não é pertinente à minha secretaria esse tipo de coisa, é pertinente à Secretaria de Obras. Então, algumas informações eu, infelizmente, não consigo dar para vocês nesse primeiro momento. Eu sei que já o Rio Santo Antônio já passou por alguns processos de intervenção, né, nessa administração e administrações passadas, né, inclusive o professor de vocês, o Abud, participou diretamente de uma intervenção há um tempo atrás. Eu, infelizmente, como está hoje esse processo, eu não tenho essa informação, por ser uma matéria pertinente à Secretaria de Obras Públicas, né? Mas eu posso até, futuramente, vocês tendo interesse, tentar levantar essa informação e passar para vocês. Eu sei que aconteceu boa parte, daquela parte ali do teatro, plantados algumas áreas ali de descanso, né, com pérgolas e bancos também, enfim, alguns decks, eu sei que isso já aconteceu, mas se ela efetivamente... Professor, mais uma vez, eu gostaria de agradecer mais o convite, né, dizer que eu tenho muito orgulho de ter ocupado uma cadeira dessa, né, e hoje estar aqui palestrando para esses colegas, futuros colegas, para mim me emociona até, chega a me emocionar, né, e realmente é um convite bastante importante aí para mim, bastante interessante. Mais uma vez me coloco à disposição da instituição por que for necessário. Ok. Eu agradeço, temos que agradecer ao professor Aloysio, a Verônica, pela articulação e tudo aí, o trabalho que tiveram para poder agendar, marcar, né, contato. Isso é muito trabalhoso e importante também, tá bom? E nós estamos aqui, sempre que quiser aparecer, né, pode, a casa é tua, pode só chegar. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Gente, abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Mais uma vez, obrigada.